neste momento em que estamos a ser brindados, vejam bem a nossa sorte, com notícias apocalípticas vindas de todos os lados e nós no centro dessa emboscada de parangonas, pelo menos por agora, se estivermos a habitar num sítio, digamos, privilegiado, são apenas parangonas, essas a mostrar os dentes e dessa tinta a somar-se-á um lobo. Noutras coordenadas mais sinistras, as parangonas deram lugar a algo mais concretizável. A onomatopeia segue um destroço ou vice-versa. O que vem primeiro, a ruína ou o pum. Esquecendo este prelúdio e se calhar comentando o elefante, o paquiderme, não na sala, mas lá fora, não sei se ouvem cães e cadelas a ladrar a possíveis sirenes que entrecortam este silêncio tão salutar para a prática da contemplação e para a gravação de podcasts. O cão, estou em crer, que só se associou ao homem porque na altura da Idade da Pedra não havia ambulâncias, sirenes, caso contrário, não há cá amizades. Esse barulho enlouquece-me. Sirene que tem que ver com sereia, ou seja, o cão está, não se atira, meus malucos. Olha o que aconteceu ao Butch, presente nos Argonautas. Um gajo que ouve as sereias e atira-se. Também, nessa comitiva, há um gajo que consegue vencer as sereias. Orfeu, numa batalha de música, pega na lira e vá de dedilhar. E as sereias fazem parte de um cardápio de figuras míticas que, após a sua derrota, ou melhor, elas tinham um objetivo, que neste caso das sereias era brindar os navegantes com naufrágios. Esse era o seu propósito, no mínimo, alguém que se atirasse borda fora. Se não conseguissem, morriam. A mesma coisa com a Esfinge, aquela personagem que aparece no Édipo. Assim que a Esfinge é destornada no seu fito, ela atira-se lá não sei de onde. E há mais figuras que pertencem a essa esfera. O que é que eu queria dizer? Há sirenes porque houve um acidente perto de minha casa. Eu estou-me a distanciar, mas talvez há aqui algo que eu já tinha elencado no podcast Túnel de Vento, mas vou falar de outra forma, agora sem pretensões humorísticas. De facto, há uma vantagem em viver numa cidade grande, ou pelo menos numa cidade, quando comparado com um sítio pequeno, uma aldeia. Não vou passar novidade nenhuma, está bem que estamos no século XXI e as coisas ou são ditas ou são impossíveis de decifrar. Uma aldeia tem menos pessoas que uma cidade. Houve certamente alguém que se espantou, pois estava à procura no chat GPT essa relação. Mas diz-me, o que é uma aldeia, uma vila? Está aqui. Eu debito-vos informações, poupo-vos uma ida ao chat GPT e poupo a água de um sítio qualquer onde essa já rareia. Como se, em tempos mais lúcidos, é um bem escasso. Vamos protegê-lo. Não, vamos desperdiçá-lo porque, segundo o magnata de uma inteligência artificial qualquer, após lhe terem feito essa pergunta, mas isso gasta demasiados recursos, tais como a água. Muito sabiamente, ainda dizem que a sabedoria morreu, o pensamento, os génios. Os humanos também desperdiçam água. É o nível da conversa, alguém que nos abalrou a todos e nos leve para outro planeta, que este já deu o que tinha a dar. Esquecendo este patuá profético e tão comprometido com a nossa época, estava a falar de um acidente e estava a falar da minha reação ao acidente. Um acidente, ou melhor, há ambulâncias a passar e eu faço essa ligação. Ambulâncias, e se a ambulância para a marcha, em princípio, ou está a rebocar alguém de casa, está em situações, está num tocatulá entre a vida e a morte, ou então carros a espatifarem-se, a quererem entrar um no outro, a tentar aquilo que existe nos gases ou nos líquidos, uma interpenetração. Carro 1 entrar no carro 2 e às tantas nasce um carro 3. Com alguns fragmentos do carro 1 e 2, a junção cria um novo carro. E isto é muito bonito. Acontece no acelerador de partículas, por exemplo o CERN, atiramos partículas com uma velocidade próxima da luz e escaqueiramos partículazinhas umas nas outras para gerar outras. Mantém ocupado mentes mais brilhantes do planeta. O que nós temos à nossa volta são acidentes que também mantêm ocupado mentes não tão brilhantes como aquelas no CERN, debaixo da terra e às vezes lá em cima. Esquecendo tudo isto, há sempre alguma tensão quando eu ouço ambulâncias na minha aldeia. A probabilidade de
alguém conhecido, nomeadamente um familiar, estar envolvido num acidente, é muito provável. É muito mais provável do que me sair um prémio chorudo numa raspadinha. Isto é inquestionável. Quando eu vivia em Lisboa, era umas atrás das outras, não conheço aqui ninguém. E mesmo aqueles que eu conheço, a probabilidade de ser com aquele gajo... mas há muito mais acidentes. É mais improvável. É difícil eu não conhecer a pessoa de alguma forma. Ou seja, não vivam em sítios pequenos. Vivam em sítios com largas centenas de milhares de pessoas. É mau para tudo, mas alivia-vos dessa tensão. Há um acidente muito difícil que seja alguém que vocês conhecem. E isto afeta-me, afeta os cães, porque ouviram sirenes, eles passam-se da cabeça. Foda-se, não sabem. É um barulho demasiado irritante. Para humanos, quanto mais para nós que temos estas orelhas espetaculares. E tudo isto para chegar a este ponto. Há discursos transitáveis e há discursos intransitáveis. Se optarmos pela bitola do ChatGPT, em que, de uma forma mais ou menos escancarada, vamos descendo, é francamente acessível. Frases curtas, ai minguei, mas no pior sentido possível. Pouco verbo e muito advérbio e adjetivo. Acreditando que, ao dizermos isso, estamos a explorar ou a descrever uma determinada cena. Não é nada de novo, ensina-se em qualquer livro de escrita, mas tem aplicações no dia-a-dia, no cotidiano. Cotidianamente, ouço pessoas à paisana e até escritores, isto mais ultimamente, têm uma fraca veia para enfrentar o mundo olhos nos olhos. Uma situação que, se fôssemos de Cascais, diríamos uma situação intensa. Um escritor não pode dizer que a situação é intensa desta forma. Tem de a descrever para que uma das leituras seja isso. Tem de detalhar. Um escritor, e eu vou dar o salto para o sítio onde quero, o leitor é amigo. Vou lançar estas três figuras. Um escritor, de alguma forma, tem de ser um pensador, e um leitor pode ser um escritor, pode não ser. O pensador, o escritor, o leitor, vê. Se forem campeões na sua área, há aqui várias ligações. Há pensadores que são escritores e são leitores. Um escritor ao qual amputemos a parte de leitor não existe. Uma espécie de mamarracho linguístico, um oxímoro ou uma espécie de Frankenstein que parece crível nos dias de hoje, porque a leitura é uma cena, está grafada com um tédio e nós não conseguimos enfrentar o tédio. O que é que faz de um leitor um bom leitor? O que é que faz de um escritor um bom escritor? E o que é que faz de um pensador um bom pensador? Bons pensamentos é bons. Sim, mas estamos a entrar aqui numa linguagem circular. Só Deus, que é Deus, é que o pode fazer. Enquanto travestido de sarça ardente, eu sou o que sou e variantes disto. Quando a linguagem se torna circular e não conseguimos sair daí, não conseguimos desorbitar dessa circularidade, das duas uma, ou somos incompetentes na nossa ligação com o mundo, ou chegamos a um ponto, chegamos ao limite da linguagem. Mas parece-me que nestas coisas haveremos de lá chegar ao limite da linguagem, mas ainda estamos muito aquém. É possível desembrulhar a língua e alcançar novos pugilados verbais. Não disse nada, como é próprio do homem do meu século. O leitor é aquele que vê, é amigo da nuance, é aquele que é experiente no matiz. Leitor, pensador, escritor é experimentado neste detalhe. Em matizar. Se for incapaz de matizar ou de dar nuances, farsante é um embusteiro. Para a pessoa típica, já espero pouco. Começo a notar cada vez mais nestas esferas pessoas que se agarram a estes apodos, pessoas que, por elas ou por outros, agarraram-se ao apodo eu sou um pensador, eu sou um escritor, e vamos ouvir essas pessoas e damos-nos conta que eles não conseguem sair de uma linguagem circular. À medida que falam, são denunciados por eles próprios. São incapazes da nuance, são incapazes do matiz. O pensamento é aquele que se separa. O que é o espírito crítico? O espírito crítico é, com base numa comparação, não nos deixarmos ludibriar, cair no engodo tão facilmente. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma ideia, um trend, que nos vende algo como igual ou disparo. O espírito crítico vai fazer as suas medidas, vai separá-los
em princípio, porque é como aquela ideia de Pascal, mais uma vez o olhar, a visão propriamente dita. Se aplicarmos um olhar férreo a determinadas coisas, que podem ser 2 bagos de uva, vamos verificar que não há 2 bagos de uva iguais num cacho de uvas. A grande maioria das vezes, a diferença entre o igual e o diferente, e a miúde essa é a discussão em curso, a tribo que diz não, isto é tudo igual, não, isto é tudo diferente. Para aferirmos qual das duas está mais próxima à verdade, é preciso incidir uma visão férrea. Demorarmos-nos. O ser humano, o nosso desenvolvimento, leva tempo. Leva mesmo muito tempo. Tal como o presunto, se amputarmos o tempo de cura do ser humano, aquilo não vai saber ao mesmo. Há um tempo. E esse tempo não é para nos apaixonarmos pelas coisas, é para aprender. Aprender em vários ateliês e fazer, até que a nossa mão, o nosso novelo se torne transitável. Começamos a ganhar mãos. No limite tornamos aquelas figuras que foram aprisionadas no Tártaro. Os 100 mãos ajudaram Zeus na batalha contra o seu pai, Cronos. No limite o homem tem essa capacidade, começa a ganhar mãos, mas só começa a ganhar mãos se procurar em todas as coisas ateliês. E é a partir daí que nós tornamos-nos perdigueiros em relação à felicidade. A felicidade é esquiva, é uma espécie de Moby Dick franzina, nós vemo-la, por vezes até acariciamos. Ao contrário de Ahab, acho que é assim que se diz, agora não estou certo do nome do tipo que persegue Moby Dick no livro de Melville. Rapidamente, qual ninja, esfuma-se. E ficamos outra vez sem a noção do seu paradeiro. Continua dentro de nós um resíduo, dentro de nós há essa esperança, não a esperança grega no sentido em que é a coisa mais terrífica. Nós temos um grão de certeza que vamos encontrar-nos novamente com Moby Dick, mas ela não fica, é sempre uma visita de médico. A felicidade tem horários muito apertados, não se demora. Compete-nos a nós ganharmos mãos. Aqui a mão e o discurso transitável ou intransitável tem muito que ver com a leitura, demorarmos-nos nas coisas. Ler é o ginásio do olhar, pode ser aplicável na nossa relação com os outros. Isto é um ponto que hei de explorar muitas vezes sob diversos ângulos, pois é um dos pontos iniciais do livro Não Sou Robô, quero explorá-lo de múltiplos ângulos. O ponto que eu queria alargar neste episódio é precisamente pôr o corpo nesta equação. E aqui entra uma experiência que eu tive recentemente com um escritor. Comecei a ladear uma ideia principal com satélites de ideias, pois para conseguir expressar isto que eu queria expressar, não vou expressá-lo agora. Perdoem-me este prelúdio, parece o Tristan Shandy. Vou falar-vos do nascimento, mas antes disso levam com 100 páginas e tal, ou 200, já não sei bem. Uma catrefada de páginas. Estou constantemente a anunciar uma coisa que estou simultaneamente a adiar. Às tantas sou apenas um português digno desse nome num cargo político, a prometer-nos de um palanque com música de fundo. Eu vou ajudar Portugal porque estamos num momento difícil, combustíveis e tal, vamos baixar 10 cêntimos, quando já aumentou 50. Como se um gajo levasse uma sova danada e depois aparecesse um paramédico, ajude-me, tenha calma que eu vou ajeitar-lhe o cabelo. E nós ficamos, porra, ao menos vou para o cemitério bem penteado. Isto há de ter algum valor. Leitura, corpo. É isto que eu quero. O ecrã falseia um aspecto que é o tato. Nós exercemos o tato no ecrã e o tato fica como que ludibriado, porque nós tocamos no ecrã, mas não estamos a tocar nas coisas do ecrã. Há uma projeção. É como que os dedos, as falangetas se tornassem uma espécie de mosquitos que viram no ecrã uma luz / holofote. As nossas falangetas foram seduzidas por aquela piscina de pixels. Nós afunilámos-nos nas falangetas, perdendo alguma possibilidade de gestos, o nosso leque de coreografias, a nossa dança foi minguando e às tantas o que nós conseguimos fazer no ecrã é acima-baixo, esquerda-direita e vice-versa. O que nós fazemos bastas vezes inconscientemente num ecrã, maior ou mais pequeno, acreditamos que escolhemos, de facto estamos a fazer o sinal da cruz. É como se constantemente fizéssemos a extrema unção de uma vida que nos foge. Mas o tato, enquanto sentido, e se visto poeticamente, é o sentido da desmistificação. Creio que há aqui qualquer coisa perturbadora
quando pensamos no tato como algo desmistificador, que caiu na hipnose, é um dos principais sentidos ludibriados. Foi apanhado nesta esparrela. A partir daí sucumbimos a várias ficções e farsas. O corpo é importante, pois de facto acreditamos que tocamos, o corpo está ausente, o ecrã pôs o corpo de castigo. E isso vem à tona de diversas formas. As nossas necessidades, nas nossas palavras, a nossa incapacidade do conflito, do desnorte, nos atirarmos para o outro, a nossa incapacidade de ver no outro um precipício para o qual nos atiramos e que, durante a queda, possamos eventualmente ganhar asas, tudo isso foi dissipado, dinamitado, esquartejado. Estamos, em princípio, num reduto mais seguro, mas o corpo ficou engaiolado na impossibilidade de se transformar, de aceder ao outro. E isto está em constante curto-circuito porque nós sabemos que nos falta algo. O toque no ecrã não é um toque, é uma simulação de toque. E a partir daí tudo se desmorona. É por isso que nos falta tudo. Tentamos preencher essa lacuna com o consumo. O consumo é o toque elevado a fetiche. Acelerado, tocar e agarrar em coisas zapping de toque, sendo que o corpo não entra novamente no seu esplendor. Nos palcos do sexo ou no amor ou num convívio. À distância o corpo está engaiolado. No ecrã o corpo está sempre de castigo. E a leitura aqui pode nos servir. A leitura desempecilha todas estas, neste particular, podem ver-me como crente, desempecilha todos estes enguiços. Ao demorarmos, conseguimos safar-nos pelo menos de alguns. Havemos de voltar aqui com outras ganas e com outras ideias. Este foi Não Sou um Robô com Roberto Gamito. Até à próxima.